Olá pessoal, vim aqui junto com os meus colegas da Faculdade Factiva do curso de Biomedicina abordar um tema de um trabalho da disciplina de Patologia, e o seguinte tema é câncer de próstata. O grupo é composto por Cláudia Moura dos Santos, Camilo dos Santos Soares, Maciele do Espírito Santo Santos, Paloma Santos Souza Cruz, Rafaela Dulce Rodrigues, eu, Sabrina Pereira Nunes e Salatiel Paixão. A gente vai abordar os fatores de riscos, como é que o câncer vem a se desenvolver, o seu prognóstico e diagnóstico e o tratamento. E também pontuaremos a importância dos estudantes e dos profissionais de biomedicina em relação ao diagnóstico precoce do câncer de próstata. Bom, o câncer de próstata, ele é um tumor que afeta a próstata. A próstata, ela é uma glândula localizada abaixo da bexiga que envolve a uretra, que é um canal que liga a bexiga ao orifício da uretra. O câncer de próstata, ele é o resultado da multiplicação desordenada das células da próstata. O mais comum do câncer da próstata, ele é o adenocarcinoma, que tem origem nessas glândulas produtoras do sêmen induzida pela próstata. Alguns fatores de risco que serão abordados durante o trabalho incluem como idade avançada, o histórico familiar, ou seja, pais, tios, irmãos que tiveram câncer ou que tenham câncer, a probabilidade será obviamente maior. E também a idade também é a partir dos 50 anos que começam os sintomas. E também alguns fatores ambientais, e também inclui também os hábitos alimentares, que é muito importante. Sedentarismo por conta dos maus hábitos alimentares, e também alguns fatores genéticos que serão abordados também, e o sedentarismo. A doença, ela é só confirmada após do paciente fazer a biópsia, né? E com o auxílio do PSA, que é um exame específico de diagnóstico para o câncer de próstata no homem, e inclusive também o toque retal. E também exames como ultrassonografia, que serão também abordados durante o vídeo, outros tipos de exames também para o monitoramento da doença. Vale ressaltar também que a detecção do câncer logo no início também ajuda no controle dos órgãos de saúde em relação à estimativa de vida dos pacientes, no caso. Olá pessoal, eu tô aqui no meu quintal, o único lugar silencioso que eu consegui achar para gravar o vídeo. Bom, vamos direto ao assunto. Eu me chamo Salatiel e eu tô aqui para gravar um vídeo falando sobre os fatores de risco com relação ao câncer de próstata. Fatores de risco são, como o próprio nome já diz, que aumentam os riscos de ter determinada doença. Entretanto, tê-las não significa que obrigatoriamente ela se desenvolverá. Entretanto, podemos citar a idade. Homens mais velhos têm maiores chances de desenvolver o câncer de próstata, em especial homens acima de 50 anos de idade. A etnia também, negros são grupo de risco para o desenvolvimento desses tipos de tumor. Histórico familiar. Pessoas que têm histórico familiar de câncer de próstata têm grandes chances de desenvolvê-lo também. Quando um parente de primeiro grau possui esse histórico, o indivíduo tem 2 vezes mais chances de evoluir com a neoplasia. Além disso,
Aparentemente, a agressividade do tumor também guarda correlação com esse histórico. Pacientes cujos parentes desenvolveram a doença previamente aos 55 anos possuem uma propensão ainda maior de desenvolver a doença, frequentemente em idades mais precoces do que outros indivíduos. Fatores hormonais. A quantidade de hormônios andrógenos, por exemplo, a testosterona tem impacto na formação tumoral, principalmente em relação ao desenvolvimento com a formulação celular prostática. Níveis elevados de testosterona parecem corroborar com o desenvolvimento da neoplasia. Entretanto, os estudos clínicos, estudo com pessoas, tiveram dificuldades em mostrar isso, especialmente em faixas próximas à normalidade. Um outro hormônio chamado fator de crescimento, semelhante à insulina tipo 1, IGF-1, em níveis elevados também parece contribuir com a formação do câncer. Tabagismo. Sabe-se que tabagismo é fator de risco para inúmeros tipos de câncer, e isso não é diferente com o de próstata. O ato de fumar está envolvido principalmente na agressividade tumoral. Tabagistas têm em média 30% mais chances de morrer por câncer de próstata que um não fumante. Obesidade. Obesidade parece ter relação tanto com mortalidade quanto com o aparecimento do câncer de próstata. No entanto, o que é mais comprovado através dos estudos clínicos é o maior potencial de fatalidade nesse grupo de risco. Isso parece se dar principalmente por um hormônio chamado de leptina, encontrado em altas concentrações nos obesos. Genética. Mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 mostram grandes riscos para o câncer de próstata. Então foi isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Paloma e eu vou falar da fisiopatologia. A etiologia do câncer de próstata não é totalmente conhecida. Sabe-se que há vários fatores, como idade, raça, fatores hormonais e histórico familiar. O câncer de próstata ele é relativamente imprevisível, com casos que podem evoluir rapidamente, mesmo com tratamento, e casos que podem evoluir lentamente, permitindo tratamento, mesmo que seja para controlar a doença, e com sucesso na grande maioria dos casos. Há vários parâmetros que podem ser utilizados para o prognóstico do paciente, como estágio inicial, valor de PSA, grau de gliação e volume de neoplasia. Estágio inicial. Pacientes que apresentam estágio T1 e T2 apresentam grande possibilidade de cura após o tratamento no local. Pacientes que apresentam estágio T3, eles têm baixo índice de cura. E pacientes que apresentam estágio T4, N1 ou M1, eles apresentam cura virtualmente inexistente. Valor de PSA. Os níveis de PSA normalmente relacionam-se com extensão e estagiamento da doença. Consequentemente, quanto maior o número de PSA, pior o prognóstico. Grau de gliação. Pacientes com gliação 8 a 10 apresentam doença pouco diferenciada e agressiva e, portanto, pior prognóstico. Volume de neoplasia. Pacientes que apresentam volume tumoral menor que 3 centímetros cúbicos, eles apresentam doença localizada, o que quase sempre são curados com tratamento no local. Já em 80% dos casos, pacientes que apresentam volume tumoral acima de 12 centímetros cúbicos, eles apresentam metástase em linfonodos ou ósseos. Os androgênios desempenham um papel importante no câncer de próstata. Desses androgênios, 95% estão relacionados à testosterona, que são produzidos nas células de Leydig no testículos.
Os outros 5% são sintetizados nas adrenais. Como seus equivalentes normais, o crescimento e a sobrevida das células do câncer de próstata, eles precisam de androgênios que se ligam ao receptor androgênico AR e induzem a expressão genes pró-crescimento e pró-sobrevida. É interessante observar a relação entre os riscos de câncer de próstata entre as raças que o gene AR relacionado ao cromossomo X, eles formam uma sequência polimorfa com repetições no códon CAG. A importância dos androgênios na maturação, do crescimento e sobrevida das células do câncer de próstata podem ser observadas no efeito terapêutico da castração ou no tratamento com antiandrogênicos, que geralmente induzem a regressão da doença. Sinais e sintomas do câncer de próstata. Na fase inicial, o câncer de próstata ele não apresenta sintomas e, quando apresenta, os mais comuns são a dificuldade de urinar, a demora em começar e terminar de urinar, o sangue na urina, diminuição do jato de urina, necessidade de urinar várias vezes durante o dia ou durante a noite. Esses sinais e sintomas também ocorrem devido a doenças benignas da próstata, por exemplo, a hiperplasia benigna e a prostatite, que ela é uma inflamação causada geralmente por bactérias. Meu nome é Camila e vou falar um pouco sobre o diagnóstico do câncer de próstata. Para investigar os sinais e sintomas do câncer de próstata e descobrir se existe ou não a doença, são precisos realizar basicamente 2 exames. O exame de PSA, que é um exame de sangue que mede a quantidade de uma proteína produzida pela próstata, o antígeno prostático específico. Níveis altos dessa proteína, acima de 4 nanogramas por mililitro, pode significar câncer ou também outras doenças benignas da próstata. E o exame de toque retal, onde o médico vai avaliar o tamanho, a forma e a textura da próstata, introduzindo um dedo protegido por luva lubrificada no reto. Esse exame permite palpar as partes posterior e lateral da próstata. A biópsia ela é indicada caso haja alguma alteração no exame de toque retal ou no exame de PSA ou em ambos. O diagnóstico confirmatório de câncer de próstata é feito a partir de uma biópsia guiada por ultrassom transretal. O rastreamento do câncer de próstata deve ser realizado anualmente em todo homem a partir de 45 anos, sem história familiar, e a partir dos 40 em homens que tenham antecedentes. Olá, sou Marcele Santos e vou falar um pouco sobre o tratamento do câncer de próstata. Para o tratamento do câncer de próstata, são utilizados a prostatectomia, que é a cirurgia onde se remove a próstata, a radioterapia, que através de radiação ionizante destrói o tumor ou faz com que as células elas não se dividam, e a terapia hormonal, que através do uso de hormônios faz com que essas células elas não se dividam, ocasionando no seu desenvolvimento e crescimento desse tumor. Essas formas de tratamento elas podem ser utilizadas tanto isoladamente como combinadas entre si. Para um médico decidir a melhor forma de tratamento para um paciente, são levados em consideração alguns fatores, como, por exemplo, a idade do paciente, estágio do tumor, classificação do tumor e entre outros. Existem alguns pacientes que eles são diagnosticados com câncer de próstata, porém esse câncer é considerado inofensivo, pois ele não é considerado a principal causa de morte desse paciente. Então, o médico pode decidir em não tratar esse tumor e fazer somente acompanhamento do desenvolvimento dele, ou se não, tratar ele como um paciente de baixo risco, que são indicados nesses casos a cirurgia e a radioterapia. Pacientes com risco intermediário são indicados a fazer a terapia hormonal, mas a cirurgia e a radioterapia também podem ser adotadas nesse grupo de risco.
Os pacientes de alto risco, eles são indicados a fazer cirurgia e radioterapia. Já os pacientes que estão impossibilitados de serem submetidos a essas formas de tratamento, eles são indicados a fazer a terapia hormonal, sendo que tem que ser acompanhados frequentemente pelo médico. Pacientes com câncer metastático sintomático, eles são indicados a fazer terapia hormonal, mas também podem fazer também um procedimento cirúrgico onde se remove os testículos e fazem uso de fármacos, que são hormônios, para inibir esse crescimento desse tumor. E pacientes com câncer metastático assintomático, eles também são submetidos a fazer terapia hormonal. Acredito que seja importante frisar alguns números sobre essa terrível doença que vitimiza milhares de brasileiros por ano. Após o câncer de pulmão, o câncer de próstata é o segundo tumor maligno que mais vitimiza os homens quando diagnosticado tardiamente. Conforme o Ministério da Saúde, o Brasil registra mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata por ano. É previsto que 1 a cada 6 homens será acometido pela doença nos próximos anos. Ainda conforme o Ministério, 51% dos homens nunca teve uma consulta a um urologista. Porém, quando diagnosticado com antecedência, o paciente tem cerca de 90% de chance de ser curado do câncer de próstata. No Sistema de Informações sobre a Mortalidade, o SIM, do Ministério da Saúde, foi divulgado que em 2018 o câncer de próstata vitimizou mais de 15 mil homens e que as projeções de casos para 2020 podem ultrapassar os 65 mil casos, como vocês podem ver nos gráficos que estão passando aqui no vídeo. Atuação do biomédico. Embora a oncologia em si não seja uma das habilitações do profissional biomédico, há diversos campos de atuação que inserem o profissional neste contexto. Em relação ao diagnóstico do câncer, biomédico pode atuar tanto na área de análises clínicas, executando exames laboratoriais, que são eles os marcadores tumorais. Esses marcadores eles são específicos para cada patologia. O marcador de maior utilidade clínico para o diagnóstico e acompanhamento do câncer de próstata, como já foi citado, é o PSA. É uma proteína produzida pela glândula prostática. A concentração de PSA no sangue fornece uma estimativa do risco de câncer de próstata, o que explica a importância de sua medicação em homens assintomáticos. Biomédicos habilitados em citologia oncótica podem ainda atuar no diagnóstico de alterações morfológicas e citopatológicas características de câncer de colo uterino. Já os habilitados em diagnóstico por imagem, eles podem auxiliar no diagnóstico do câncer através da execução de exames tais como ressonância e tomografia, com ou sem contraste. Assim, em um mesmo laboratório, diversos biomédicos atuando em setores diferentes podem auxiliar no diagnóstico de um mesmo tumor. Além dos laboratórios clínicos e de imagem, biomédicos atuam de forma muito importante na pesquisa em câncer, seja analisando a biologia molecular e as alterações genéticas dos tumores. As alterações genéticas que oferecem propensão ao câncer em diversas famílias, além da busca por novos métodos de diagnóstico e acompanhamento de pacientes com câncer. A busca de novos compostos com ações antitumoral e o desenvolvimento de novos tratamentos também é uma das atuações que o biomédico pesquisador pode exercer, além da avaliação epidemiológica e dos impactos de câncer no sistema de saúde. No dia 17 de novembro, é um dia mundial de combate ao câncer de próstata e ele é celebrado com a campanha de Novembro. Por ser muito importante, o mês de novembro é internacionalmente dedicado às ações relacionadas à saúde do homem, e principalmente à conscientização da prevenção do câncer de próstata. A campanha teve início na Austrália em 2013 e no Brasil ocorre desde 2012. É incentivada por diversas entidades e uma delas é a Sociedade Brasileira de Urologia. Lembrando que se cuidar, principalmente ter uma boa alimentação, praticar atividade física,
ir ao médico sempre que possível para fazer um check-up na saúde é sempre bom e evita fatalidades nesse cenário. E muito obrigado e até a próxima.